O Ministério da Saúde, que trabalhou com a problemática do HIV/AIDS, juntou-se com mais instituições, 40 instituições brasileiras que trabalham com a comunidade LGBT, para traçarem metas e ações que diminuíssem ou amenizassem a questão da violência contra a comunidade LGBT, a discriminação e o preconceito. E, em paralelo a isso, essa cartilha é dividida em dois segmentos. Um segmento de ações que é contra o preconceito, discriminação e violência à comunidade LGBT, e outro é educação para a comunidade LGBT e orientação para a sociedade em geral e orientação para os gestores da esfera municipal, estadual e federal. Então, essa cartilha ela é uma maravilha, se não fosse utópica. Tudo que está escrito aqui é o que nós queríamos e era que uma sociedade justa, igualitária e procurasse. Então, isso aqui nem no paraíso teríamos uma cartilha dessa, nem no paraíso, né? Mas existe. Esse programa já existe há 3 anos, ainda não foi implementado quase nenhuma ação, nenhuma meta. E a sociedade civil organizada através das instituições sempre agindo na Brasília e tenta fazer com que o governo se comprometa com o que foi colocado. Então esse programa são milhões de mil maravilhas. São milhões de mil maravilhas. E o que é que acontece agora? Ele é conhecido a nível internacional, então nós somos o primeiro país a seguir o programa direcionado mesmo para a comunidade LGBT, mas somente como todos os outros, só no papel. Na prática, a maioria dos governantes da esfera estadual e municipal não tem conhecimento desse programa. Aí como é que fica difícil descentralizar e chegar à nossa região? Imagine Brasília, onde o programa veio. Ele não é nem é totalmente conhecido, nem muito pouco utilizado. Em Brasília. Aí imagina bem, Brasília, aí vem para Paraíba, aí vem para Campina Grande. Aí fica praticamente esquecido e engavetado. Porém, oficialmente, esse programa está sendo desenvolvido. Com todos os padrões técnicos que vocês possam imaginar. O que foi que a gente conseguiu desse programa de concreto? A gente conseguiu os centros de referência para a comunidade LGBT, só no âmbito para lutar contra a homofobia, a violência e o preconceito contra a comunidade. Esses centros de referência foram projetos aprovados, foram 9. Foram selecionados 9 estados onde a violência homossexual, inclusive homossexual, eram maiores, a Paraíba estava inserida. E então Cataraíba foi aprovado o Centro de Referência LGBT, que funciona em João Pessoa. E quem está à frente desse projeto é a ASTRAPA, a Associação das Travestis do Estado da Paraíba. E esse ano ele foi aprovado o segundo Centro de Referência, que é em Itabaiana. Já começou a executar sobre a referência de lá. O de João Pessoa já funcionou no ano de 2006, completo. Aí o que foi que eles fizeram lá? Eles mapearam as questões de violência homossexual, preconceito e discriminação contra a comunidade LGBT, mapearam, procuraram essas pessoas que estão sendo prejudicadas, difundiram a ideia e trouxeram as pessoas a serem direcionadas para esse centro. Então teve muitos atendimentos, não sei dar dados concretos, porque a representante da ASTRAPA não está presente. Mas já houve um bom trabalho na Grande Pessoa e na capital, do centro de referência, entrando com ações de indenização, questões trabalhistas, ser demitido por questão de orientação sexual, por questão de homofobia, por questão Então isso é super chocante. E aconteceu aqui em Campina Grande, na nossa localidade. E os outros foram parecidos. Davi, desculpe, isso foi quando? Esse crime foi em 2003. Ah, tá. Mas foi divulgado na imprensa local?
A imprensa divulgou, erroneamente, tá entendendo? A imprensa divulgou que o menino era traficante, o homossexual era traficante. Entendi. Houve também outra moto do menino, não sei se vocês conheceram a moto do menino que fazia direito. Ele foi encontrado no outro lado do terreno baldio do lado da escola, não sei se foi do Dinamite ou foi do Santa Hã? Sim, levou um tiro pelas costas. Ele era estudante de direito, trabalhava na sede. Esse foi o último assassinato. Por questão homofóbica. E também a imprensa divulgou que ele era usuário de drogas. Eu acho que quem acompanhou. Aí tem toda a imprensa não ajuda. A família prefere silenciar. E a gente também tem que silenciar junto, porque a gente não pode tomar a frente de um direito. Senão a gente vai estar se complicando como instituição. Mas a gente tem conhecimento que infelizmente fica de mãos atadas sem poder fazer nada. Mas a cidade inteira a gente divulga na comunidade LGBT e quer que a comunidade LGBT também pode divulgar entre as pessoas que os discursos homofóbicos que aconteceram. Pronto, pessoal. E o GT para falar, alguém. Agora eu abro para algumas discussões de vocês, alguma pergunta que queiram fazer. Boa tarde a todas e todos. Faço parte do grupo de diversidade de uma pessoa. Uma das coisas que complica nesse mapeamento dos crimes homofóbicos é justamente isso. De repente, o que passou a ser o calvário de todos e todas, que durante toda a existência é apontado como o gay, a bicha, a sapatão. É assim que se fala. Ninguém fala a lésbica, o travesti não. É o viado, é a sapatão. Né? De repente, o que durante toda uma vida passa a ser o calvário, no momento que isso deveria e poderia ser exposto até para conscientização, isso é escondido. Então, muitas vezes, muitos crimes que se tem mapeado não são postos como crimes homofóbicos. E aí, como é que a gente vai identificar e vai discutir isso? A forma em que esses assassinatos, esses crimes acontecem, né? Como há exemplo desse que o mais simples que eles fazem, né? Na perversidade, é a questão de envolver genitais. Mas por que genitais? Né? Então, se dentro da categoria dos crimes que acontecem naturalmente, se mata-se um hétero, se acontece alguma coisa, é mais uma forma de você identificar. Se mata-se ninguém vai mexer na genitália com o hétero quando tem alguma coisa. Não quero dizer que é menos violento, mas é uma coisa que, até nesse ponto, o homossexual é mais agredido, é mais mexido. Então, é uma coisa muito complicada de fazer esse mapeamento também. Assim, nós, em João Pessoa, não estamos tão próximos do centro de referências, que é liderado pela Astrapa, porque nós atuamos em outra linha. Nós atuamos com a educação de jovens e crianças. Nós trabalhamos pela educação da educação. Mas a gente vê e discute isso até com os nossos próprios adolescentes, o grau de crueldade que essas coisas acontecem. Né? O grupo de diversidades acredita que o meio da gente trabalhar a questão da homofobia, o preconceito, não lidando com o homossexual. O homossexual sabe como é ser homossexual. O homossexual sabe o que é o preconceito. Ele sofre na pele todos os dias. Ele acorda, de repente você se assumir homossexual, não é simplesmente você sai com a bandeira, eu sou homossexual escrito nela, não. A sua ação vai dizer. Na minha escola, eu sou homossexual, as pessoas sabem que eu sou homossexual, não tocam no assunto. Não falam, olha, mas você é gay? Não. Quer dizer, mas aí é o limite de cada um deles. Então, você tem que ver, sentir o limite de cada um que está dialogando com você e poder trabalhar até aí. E é por essa vertente que a gente divulga nas escolas, trabalha nas escolas. A questão do respeito do limite de cada um. Quando a universidade vai a uma instituição, a gente não vai para pregar a sexualidade. A gente vai para tratar sobre respeito. Respeitar não só o homossexual, mas também as outras diferenças. Tá? E essa questão do homossexual, do hétero que faz sexo com o homossexual, é uma coisa assim, entre aspas, questionada. Até que ponto esse cara é hétero?
E é esse questionamento que desnorteia o indivíduo. Até que ponto ele é hétero, se ele tem a atração por um homem? Depende, a gente não é atração pelo homem, mas pelo ato. A pessoa não está ali pensando que ele é um homem que está pensando Mas sexual, aí a gente vai cair nos questionamentos, não seria tão complexo, no que se diz de ser homossexual. Se o homossexual simplesmente está com outro homem, ou no caso da mulher, com outra mulher, que tem uma relação homossexual, tem uma relação juntos, isso é ser homossexual? Não é homossexual. Tá? Então, e a gente tem que buscar ver assim, porque eu sou homossexual, mas eu não estou atrás de um genital, não estou atrás de um pênis que vive correndo por aí, não. Estou atrás de uma pessoa que seja interessante, que tem esse perfil. Tá? Então, e isso vai acontecer com pessoas do mesmo sexo, como no meu caso, como dando hétero, uma pessoa do sexo oposto. Então, eu estou em busca de uma pessoa. Então, e o que se prega é que o homossexual está atrás, no caso De todos os homens do mundo. não, nem de todos os homens, de todos os pênis do mundo. Eu não preciso nem ser homem, basta ser pênis. Então a história é muito essa. E quando o indivíduo que se diz hétero, que tem relação homossexual, eu ainda acredito que um hétero possa ter uma relação homossexual da mesma forma que um gay possa ter uma relação heterossexual. E ninguém diz que o gay é um heterossexual impossível. Exatamente. Eu tive relações heterossexuais, mas em nenhum momento me considero heterossexual. Quem fez um trabalho sobre isso, que vocês conhecem? Kinsey. Tem relatado Kinsey. Que não existe o heterossexual absoluto. Quer dizer, entre o heterossexual absoluto e o homossexual absoluto, que são peças raras, existe um degradê. Existe o homossexual eventualmente atraído pelo sexo oposto, assim como existe o heterossexual eventualmente atraído. Em clínica, a coisa que eu mais atendo são homens e mulheres que tiveram casos esporádicos com o mesmo sexo e eles dizem: eu não sinto atração normalmente pelo mesmo sexo, mas senti por aquela pessoa. Nós no grupo, a gente está buscando montar um banco de experiências. A gente vai fazer vários bancos de dados, e entre eles tem um banco de experiências, e que a gente tem um relato de várias pessoas héteros que tiveram relações homos, e nem por isso se consideram nem são homossexuais. Não. Também tem a questão da infância, né? Da infância e adolescência, onde há aquela fase de experimentação, né? E geralmente o homem é mais fácil se iniciar com outro homem do que se iniciar com uma mulher. Isso é uma parte solene, né? Que todo, assim, digamos, 90%. Eu passo pegando o meu, eu pego no seu, deixa eu ver. Isso é quase que obrigatório essa faixa, e que isso seja, porque é a parte da descoberta, e normalmente ele vai se descobrir porque está mais perto. Não adianta ele sonhar com o Xuxi que está lá em cima, se é o amigo dele que está do lado. Ele vai ter um par complicado da memória, né? Embora botar o hétero mal resolvido por ser hétero, e a parte dessa fase de experimentação com os colegas na infância da memória. Eu comento sobre isso, né? O grande problema social que nós temos são as populagens, né? Fulaninho é lésbica, tem que ter todo o estereótipo masculino. Quando é gay, tem que se vestir tal qual uma mulher. Acho que, como hétero, tem quantos héteros tem que se cada um tem seu espaço, tem seu direito, tem sua forma de agir e pensar. Essa questão que você falou aí também, os héteros aceitam gay desde que ele não seja feminino, né? Então eles não respeitam a individualidade da pessoa. Um amigo meu, muito tolerante, falou assim: você é muito legal, você não parece que é, mas tem uma coisa que é escroto, ele fala assim molinho, isso é feio. Eu falei: não, cara, não é feio. Você vai pedir para ele falar grosso, ele não vai conseguir, porque ele não sabe, a maneira dele ser, a essência dele não é essa. Você tem que aprender a respeitá-lo dessa forma, né? E aí o limite da aceitação, outra coisa, é o beijo na boca em público. Então, o que se coloca? Que o casal homossexual, homens ou mulheres, que se beijam na boca em público, agridem o hétero. Eles se sentem agredidos. Agora, com que direito que eles falam isso? Por que eles se sentem agredidos? Isso é uma expressão de carinho. Ninguém está fazendo para eles. Não é isso? E aí semina. Mas aí passa mais por uma questão cultural, né? Que infelizmente a gente está dentro dela, mas é uma questão cultural em que foi visto e foi mostrado assim há anos, há décadas, há centenas de anos. Que é feio, que é sujo. Mas existe um outro. Mas termine esse raciocínio que eu vou só complementar um pouco esse raciocínio. Posso falar? Bem, eu às vezes, não é que eu entendo em algumas circunstâncias a questão da agressão. Por exemplo, lá no Rio de Janeiro,
Todos os bares e restaurantes estão sendo extremamente tolerantes com a questão da presença de gays. Somente depois que eles pagaram um mico de expulsar alguns casais gays e rolou beijaço. Então, resultado, a gente tem um shopping Frecaneca em São Paulo, que os gays andam de mão dada, etc. Mas uma coisa que um colunista, inclusive homossexual, colocou, que eu concordei quando ele escreveu, é que às vezes o casal homossexual, quando ele vai se beijar, quando eles vão se beijar num ambiente assim, eles se dão, pelo menos lá no Rio de Janeiro e em São Paulo, mais direitos na pegação entre eles do que o casal hétero. Por exemplo, eu vi num restaurante um casal gay se pegando, se beijando. Mas eles não estavam apenas se beijando, eles estavam com as mãos nos respectivos locais de interesse mútuo. Mas era muito mais, qualquer pessoa que passasse via que os dois estavam com ereção, estavam praticamente se masturbando por cima das roupas. E isso eu acho que isso não é direito igual, é você se dar mais direito, é atentado ao pudor. Eu acho que o momento é recíproco, tanto o casal homem quanto o casal hétero está se pegando na rua. Acho que eu não tenho obrigação de ver nem o casal de gay, nem de lésbicas, nem de hétero na rua se atacando. Fazendo praticamente todo o sexo na rua. Isso eu acho muito agressivo. Então, mas a gente tem que desmistificar essa cultura que os homossexuais têm que, se tem um contato mais próximo, então já estão ligados na cama. Não, os homossexuais podem trocar afetos, de todas as formas, claro, limite. Aí cada um tem que enxergar o limite do outro, o limite do espaço que está inserido. Eu não vou chegar numa igreja de shorts e praia. Eu não vou à praia de terno e gravata. Então é uma questão de saber limites e saber se colocar dentro desses limites. Né? Como eu estava falando para vocês, dentro da escola que eu trabalho, a gente desenvolve quando eu coordeno uma escola de ensino fundamental menor. E a gente está, nessa escola, a gente está usando como projeto piloto para a implementação dos PCNs, da parte da educação sexual. Uma parte eu facilitei os trabalhos, outra parte com outras pessoas. Então, as pessoas ficam, mas por que vocês agem dessa forma? Porque vocês são assim. O são assim, agem dessa forma que eles quiseram dizer. As minhas meninas, que eu chamo o quadro docente da escola, são senhoras de 50 anos, por aí. Porque vocês não põem peito, porque vocês não são travestis. Eles querem também não são. Aí, infelizmente, alguns homossexuais quebram esse limite do respeito do espaço do outro. E nesses casos específicos, as instituições têm que buscar trabalhar com essas pessoas esse respeito, porque o respeito é uma via de mão dupla, porque respeito não se me respeita. Eu trabalho como contadora, né? Então, eu sou hétero. Só que eu sou contadora de muitas entidades, mas de pessoas que são entidades gays. A Astral, como a Rede de Lares, a Maria Quitéria, e trabalhei também em outros que a maior parte eram lésbicas. Então aí, só por aí faz uns 5 anos, então não adianta mais eu dizer que eu não sou. Então, Eu fico calada agora. tem uma coisa interessante Porque nisso. todo mundo acha. Mas o teu discurso já está dizendo, eu sou tal. Está dizendo, a gente está tão confuso e tão com medo de estar crescendo. Os técnicos têm medo. Você vê, uma pessoa profissional, ela é uma profissional, e tem aquele medo de ser taxada por estar trabalhando. Então agora eu acho assim, Não, agora eu já relaxei. Eu vim com as amigas para cá para o mundo. Aí eu fui escolhendo. Aí eu fui escolhendo, eu fui lá escolhendo. E conscientemente eu fui escolhendo. Eu vi onda, aí eu fui, aí ela disse, não, tu vai dar onda. Aí eu estava mostrando. Nem para fazer o trabalho, mas para o trabalho com entidades que trabalham com homofobia. Então, eu trabalho com a entidade da Casa Pequena da Vida com crianças e adolescentes e eu procuro entender o projeto deles. Então, eu não sou só uma contadora de chegar a fazer. Então, eu tenho que entender o que é capital do trabalho. Né? Quando o Fernando está conversando comigo, eu tenho que pelo menos ter uma noção do que é, senão eu também não vou conseguir que ela me entenda também na minha linguagem de contadora. Mas o mais interessante é que quando eu vim hoje para cá, as minhas amigas, toma de calça, eu digo, qual o problema? Aí daqui a pouco vai sair da acompanhada. Eu digo, rapaz, não é assim não. Porque... Mas as pessoas acham, quem não convive, acha
acha que ela vai se interessar por mim, mas não é assim. Porque se fosse assim, eu me interessaria por qualquer homem. Sim, e você perfeito. se interessa por aquela pessoa específica. Eu tento explicar isso. Não é qualquer, uma lésbica não vai gostar de qualquer mulher, não. Ela vai gostar daquela específica que não se situa atrás de qualquer Então, que eu acho interessante a respeito da questão do respeito. A respeito da questão do respeito é bem redundante. É muito comum, eu também observo, principalmente com homossexuais mais jovens, mas em qualquer idade você observa isso. Muitas vezes, assim, uma idiosincrasia. Ou seja, eu reclamo que o heterossexual tem preconceito contra mim. Mas quando finalmente eu encontro um heterossexual que me trata como amigo, eu penso, não é possível, ele no fundo é viado. Porque para me tratar bem, está me dando mole. Então isso é muito recorrente, muito recorrente. Eu não sei se com as mulheres também acontece isso, mas assim, com os homens é recorrente demais. Ou seja, às vezes o homossexual, para não se sentir tão diferente, ele desenvolve a fantasia de que o mundo inteiro é homossexual vestido. E aí, resultado, o que termina acontecendo? Você encontra... Eu tenho um amigo que é grudado no meu pé desde que eu me entendo por gente. Ele é heterossexual, convictíssimo. Se tivesse ser gay, ele já disse que tinha dado para mim há muito tempo. Mas assim, não é homossexual, mas ele anda comigo e todo mundo diz que ele é, que no fundo ele é, que no fundo dos profundos do abismo do inconsciente ele é homossexual. Mas não é. Mas assim, o que eu acho chato é isso, tipo assim, é a homofobia internalizada, que eu acho que a homofobia, o pior tipo de homofobia, que é aquela que a pessoa tem contra si mesma. Aí ela quer fazer um rebosteio, joga merda no ventilador, quer dizer, todo mundo é gay. Então eu imagino que você deva viver às vezes, porque às vezes a pessoa não acredita. Tipo, se ela trabalha aqui, no fundo ela deve ter alguma coisa homossexual. Eu até entendo. Eu até entendo quando a pessoa se define, não, olha, eu sou hétero, como se ela estivesse se justificando, porque tem uma hora que dá pavor. Esse meu amigo, por exemplo, ele hoje em dia fala assim, escuta, eu sou seu amigo, mas assim, eu vou logo dizendo que eu não tenho nada de enrustido. Aí parece que ele está querendo convencer a si mesmo, mas não, é porque ele já passou por poucas e boas. Dele sair na balada, aí na volta tem um garoto que, perdi meu ônibus, amigo nosso, ele fala, não, dorme lá em casa. Aí o garoto já pensa, opa, ele está querendo transar comigo. Chega lá, o garoto ataca, ele fala, não, você entendeu errado, eu chamei você para dormir na minha casa. Não é possível, no fundo você queria, na hora H você teve medo. Quer dizer, às vezes a gente projeta de uma maneira bem paranoica. Tem aquele dadozinho, né, que é comum no Rio, não existe hétero que não passa, existe hétero mal cansado, né? Eles não aceitam a heterossexualidade dos outros homens, porque sempre todo mundo seja gay de alguma forma, que ele descobriu o gayzinho, que ele acha que está ali dentro escondido, não tem gayzinho que pode ter. Um caso interessante, só psicólogo, trabalha com a gente, ela é psicóloga. Aí tem um certo momento de trabalho que eu me chamo assim, na vida, eu tô toda conturbada, eu não sei mais o que é que eu sou. Na verdade eu venho, eu vejo escrito aqui. Eu acho que ela é lésbica. Deve ser, eu com certeza. Aí eu fiquei ouvindo todos esses comentários, ela é psicóloga, né? Que foi, aí, depois do trabalho, ela disse, eu estou fazendo terapia. Aí eu estava esperava, né? Eu estava indo fazer terapia, porque eu fiquei tão conturbada, eu quero falar a verdade, porque eu me taxava tanto na associação que eu fiquei perturbada assim, agora eu sou hétero ou homossexual, aí eles vão ficar com terapia. Aí eu acho que isso acontece com todos os técnicos, todos os profissionais que se envolvem na comunidade LGBT, porque a homofobia está internalizada, como você falou, e a gente é super preconceituoso. Tem um menino aqui de sociologia que fez na tese de mestrado de cultura gay, delimitou cultura homossexual, gay não, porque é modismo. Cultura gay, ele colocou cultura gay, aí entre aspas, colocou cultura homossexual, e delimitou só a cultura campinense, e foi um livro de tese, por ser tão complexo. Aí qual foi a conclusão dele? O seguinte, nós da comunidade LGBT, a gente quer que sejamos, por exemplo, nós da comunidade LGBT, não tem parede preta, parede branca, então a gente quer que a comunidade LGBT tenha um parâmetro, seja totalmente branca, seja totalmente preta, tenha uma cor só, e não, é uma diversidade como qualquer outro segmento, complexidade como qualquer outro segmento. E a gente não quer ser, a gente quer ser especial, a gente quer ter características diferentes, a gente quer ser diferente, a gente trabalha com três agora, assim,
especificamente na comunidade LGBT. E pronto, né? E outra coisa, tudo que foi discutido aqui, né? Ou seja, foi gerou tantas polêmicas, que até a gente e aí, o que é ser homossexual, né? Deixou todo mundo confuso. Ser homossexual, só sabe quem é ser homossexual, é o ser homossexual. Né? Porque existem vários estigmas, vários parâmetros que nos classificam, mas que não necessariamente a gente se classifica. Né? A gente tem, até no próprio segmento, tem hora que eu não entendo. Eu vou para os encontros, aí foi uma briga no 12º EBGLT. Olha a briga, foi uma confusão na plenária. ABGLT, da Associação Brasileira de Praia, tinha que ser ABGLT, Ah, não explica, porque é NSTs. Aí é porque tem que ter um T, é uma briga, o segmento de travesti. Tem que ter o T da travesti. Aí a vem da transexual, o T da transexual. Aí o T da transgênero que se achava transexual e travesti. Depois veio os conceitos criados, criatura que era utopia, eu falei, meu Deus, eu virar isso. Tem a história que eu sou criado lá, uma polêmica, eu sou travesti, não, eu sou travesti. Transbissexual. Sim, transbissexual. É soja. Só o transgênero significado, mas todo segmento que estava presente tem seu T. Aí quando a gente saiu desse encontro, na verdade, não se resolveu nada. Eu estava, eu não sei, agora, eu só tenho um cheiro, eu não sei mais, já se eu for me classificar pelas minhas diferenças, pelos grupinhos de diferenças, eu vou ter tantos jeitos. Mas deixa eu entender um pouquinho essa teoria. Primeiro, só retomando um pouquinho para dizer homofobia. Para dizer homofobia é mais um instrumento que a gente tem. E que ele em si só não resolve, porque ele é um documento, ele é papel. Cabe aos movimentos, cabe a cada uma se apropriar, entender e buscar os resultados. É um documento bonito, é um documento bem feito, mas não adianta, ele é um documento, ele data de 2013, se não me engano, a distribuição vem acontecendo em 2005, atrasada e em raridade, porque chega 50 na instituição, 100 na outra, aí tem a outra que fica sem nenhuma, aí tem instituição X que tem horrores, aí guarda dentro de uma mala. Para que serve o documento guardado dentro de uma mala? Então, cabe a cada um de nós, cada um, se apropriar disso aí e cobrar as instituições homossexuais, que não adianta, porque a instituição não é só o representante, a diretoria que está lá, é cada um e cada um de nós. Tá? Para você participar, apoiar uma instituição homossexual, não precisa, primeiro, você não precisa ser homossexual. Primeiro, se você não quer ter uma vida pública, não quer se assumir, tudo bem, mas você tem N formas de apoiar, porque muitas vezes os dirigentes ficam soltos, ficam só dentro. E ele trabalha para uma comunidade específica, não uma comunidade especial. Uma comunidade específica que tem necessidades específicas e tem que se bater em cima disso sim. Com relação aos TTTs das siglas, é uma questão política, gente. Todo mundo quer aparecer, todo mundo precisa aparecer dentro do... Bota o alfabeto todo, A, B, C, D, E. Se for necessário, por que não? Quando a gente está transgênero já envolve tudo. É uma questão só de discernimento. Sim. E uma questão tão... Porque sabe o que me preocupa nisso, desses TTTs? O que me preocupa é o seguinte: uma vez eu vi uma briga ridícula na Luciana Gimenez, que era as travestis versus as operadas. E as travestis dizendo que elas eram muito mais mulheres porque elas tinham coragem de assumir o pinto. E as operadas dizendo que elas eram mais mulheres porque elas não tinham pinto. O que eu noto na questão da homofobia internalizada, assim você percebe desde o gay machão, que acha que quem fode com o time do movimento são os gays afeminados, e tem os gays afeminados que dizem que os gays machões gostam de posar de machões, e aí lésbicas. E eu fui no anterior, que foi o primeiro congresso da ABGLT, Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros. A gente tinha essa mesma discussão. Nessa mesma discussão teve que se acordar o quê? Ficaria a sigla ABGLT por uma questão até estética e se fosse uma palavra agradável de se falar, por ter tantos textos, e no que se
fosse colocar como distinção, colocaria todos os três. Mas é entendível a partir do momento. Se o homossexual masculino ele é discriminado, o travesti tem uma discriminação específica, o transexual tem outra. Ainda que se você for analisar ao pé da letra, cada uma dessas discriminações são específicas. Tá? E quando a gente vai para as questões práticas, a gente tem que trabalhar essas especificidades. E quando a gente vai para a vida real, essas especificidades fazem a diferença. Parece mínimo, parece pouco, mas quando a gente vai para o concreto, tem um peso sim. Senão, não haveria necessidade. De uma pessoa nós são dois grupos. Um grupo que é só de gays, que é o meu, movimentos estruturais. Um grupo que é só de transgêneros, que é o Astrapa, associação travestis. Outro só de lésbicas, que trabalham com maricutérias. E temos nosso grupo de diversidades. Quando pensamos no grupo de diversidades, que eu já fiz parte do meu durante algum tempo, nós pensamos por que sou gay, por que sou transgênero. Mas a gente tem que pensar que mesmo a gente trabalhando esse conjunto, tem que se ter. Por exemplo, o grupo de diversidade trabalha toda essa diversidade. Mas dentro do grupo de diversidade existe o núcleo de gays, o núcleo de transgênero e o núcleo de lésbicas. Então, mesmo que em alguns momentos esteja aparecendo todo, em momentos específicos tem que ser feita essa separação. Por exemplo, as feministas, tem várias vertentes feministas. E cada uma tem seu ponto específico. E quando vai trabalhar substituição, enfatiza seu ponto específico. Dentro da igreja existem várias pastorais. Existe até a pastoral para cuidar dos cachorrinhos que tem hanseníase. Mas cada uma tem que quando vai se apresentar, vai se colocar, mostra sua especificidade. E a partir daí se vai trabalhar aquela população específica. Então, esse caso das transgêneros parece uma coisa simples, corriqueira, mas não é. Tem que se atentar para essas diferenças. Eu entendo, mas assim, eu não sei se eu concordo, porque no final das contas me parecem as especificidades médicas, em que você tem pneumologista, radiologista, cardiologista, e no final o cardiologista não entende nada de estômago, e o corpo humano não é separado, ele é um todo. Eu entendi o ponto de vista, eu concordo que precisa haver em alguns momentos, mas o meu medo é que essas especificidades nos separem tanto que a gente perca a força, porque eu acho que termina sendo muito mais poderoso. Infelizmente, o pessoal acontece essa divisão e perdeu esse fogo. Eu começo a imaginar que vão acontecer especificidades mais intensas ainda. Movimento dos gays não afeminados. Movimento dos gays assumidamente afeminados. Já há boatos sobre, lembra da vez no Baltazar Mundial, já teve boatos assim, nesse sentido, assim, movimento nacional dos pintores. Mas a nível nacional já tem as separações, já tem a Abra Gay, que é a Associação Brasileira de Gays, tem a BGLT, que tem todos, tem a População Nacional de Transgêneros. A nacional não existe essa divisão. Quando é a nível nacional, tudo bem, tem que ter uma representatividade, tá entendendo? Agora, por exemplo, por que não assim? João Pessoa tem Associação LGBT João Pessoa, englobado todos.